Noite, eu sou Lúcia Zanelli, bem-vinda a mais uma live do Sintonia SP. Hoje nós vamos falar com o Dr. Rafael De Sico. Ele é chefe do Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, de cirurgia do Instituto Dr. Arnaldo. Amanhã, não sei se vocês sabem, é o Dia Mundial do Combate ao Tabagismo. Infelizmente, os números não são nada, são bem tristes. Direto ao tabagismo, morrem 428 pessoas por dia. 34.999 por causa do tabagismo morrem de problemas cardíacos. 3.120 de problemas pulmonares. 226.651 de câncer. E 17 mil morrem por causa do tabagismo passivo. Ou seja, se você vive ou trabalha com um fumante, você também pode desenvolver doenças ligadas ao tabagismo. O Dr. Rafael vai falar pra gente quais são os sintomas, como uma pessoa descobre que está com esse problema de câncer e como é que se faz para se livrar do tabagismo. Afinal, o tabagismo é um problema sério. O governo do estado de São Paulo, há mais de 20 anos, baixou uma lei que proibia os fumantes de trabalharem, usarem o tabagismo, fumarem dentro de empresas. Há, inclusive, algumas empresas que têm o fumódromo, mas depois tiraram, as pessoas estão indo até fumar na rua. E parece que é muito difícil essas pessoas largarem o vício, apesar de saberem o quanto é prejudicial, né? E aí o doutor Rafael entrou agora e ele vai falar com a gente e vai explicar direitinho para a gente como é que uma pessoa faz para largar o cigarro, que não é tão fácil. Boa noite, doutor Rafael, muito obrigada. Olá, tudo bem? Tudo bem, doutor Rafael? Como Eu sei vai? que não é fácil. Obrigada por aceitar o meu convite, muito obrigada mesmo. Eu sei que o senhor tem uma Imagina, agenda muito apertada. Doutor imagina. Rafael, os números são terríveis, né? São Aham. muito altos ainda. Apesar de ter lei que proíba as pessoas de fumarem dentro de espaços privados, públicos, nas empresas, nas escolas. Por que que as pessoas ainda continuam fumando, doutor? É um vício maldito, né? É um vício, é Aham. uma das coisas, é uma das substâncias, né, mais viciantes que a gente tem, né? Então, já tem estudos antigos, desde a década de 80, que mostravam um poder de adição do cigarro maior até às vezes do que da heroína. Né? Então, Aham. dá para a gente ver o potencial que a pessoa tem de ficar viciada no cigarro. Né? Então, por isso que é tão difícil de largar. Né? Você conversa com pessoas que são ex-fumantes, né? Eu sou um ex-fumante, né? Então, e eu sei que é difícil. Eu odeio o cigarro, eu sei o que faz, eu sei de todos os efeitos. Até hoje eu sinto vontade. É impressionante, Complicado, né? é horroroso, é horroroso. Então, assim, muitas medidas foram feitas, as medidas elas são um sucesso, de fato, elas têm sido, eu acredito que seja uma das poucas coisas, eu estou querendo até achar uma apresentação que eu tenho, um slide que eu tenho para compartilhar com vocês, da quantidade de tabagistas no Brasil e como foi caindo em cada campanha. Botou foto no maço de cigarro, caiu tantos por cento, aumentou taxa de imposto, diminui tantos por cento, né? Hoje a gente tem uma média de 13 a 15% da população ativa de tabagistas, né? Mas ainda é muita gente. Com a pandemia, as pessoas voltaram a fumar? O senhor viu isso? As pessoas estão fumando mais, né? Estão As fumando pessoas ficam mais. mais nervosas, as pessoas ficam mais ansiosas e elas acabam fumando mais. Quem tinha parado de fumar, voltou a fumar. Era o motivo para voltar a fumar, né?
Então, Aham. muita gente voltou a fumar assim por causa da pandemia. Com certeza foi um fator, né? O cigarro, ele afeta quais os órgãos diretamente Olha, de uma pessoa que fuma? ele afeta diversos órgãos, né? Se a gente for falar só de câncer, né? Aham, Tem onde é a minha área, né? Que é a cirurgia de cabeça e pescoço, é extremamente relacionada ao câncer. Câncer de boca, né? Que é o quarto, é o quinto mais prevalente na nossa população, nos homens, né? Com 11 mil, 12 mil casos ano novos, né? Novos casos por ano. É bastante, é bastante. O câncer de pulmão, né? Não dá para não falar de cigarro e não falar de câncer de pulmão. Esse mês, inclusive, é o mês da conscientização do câncer de pulmão. Câncer de aham, laringe, né? Então, por onde o cigarro passa, ele vai causando destruição. Então, na boca, na garganta, na laringe, no pulmão, né? Além disso, câncer de bexiga, em mulheres é muito frequente, é pouco comentado, mas é muito frequente. O câncer de bexiga na mulher tá muito relacionado ao tabaco, muito relacionado ao cigarro, né? uhum, E além dos outros problemas, doença cardiovascular, que além depois do câncer é a doença que mais mata, né? Doença cardiovascular, aham. infarto, derrame, né? Os AVCs, eles são basicamente causados por consequência crônica do cigarro. Então, além de outros grandes problemas, né? É E um como é que problema uma sério. pessoa detecta, por exemplo, que ela está com câncer na boca? É o dentista que vê isso e depois passa para o senhor? Sim, Passa para um especialista? na minha especialidade, sim, né? Normalmente, quem vai atender essa pessoa na atenção primária, que a gente chama, é o dentista, né? A própria pessoa pode também fazer, porque na boca a gente consegue enxergar a lesão. Então você, Uhum. na hora de escovar os seus dentes, você consegue olhar, ver se tem uma ferida, uma lesãozinha na língua, na boca, na gengiva, aquela bolinha, aquela dor, aquela afta que não cicatrizou em 3 semanas, 2 semanas. Vai procurar um dentista ou vai procurar um médico, né? Infelizmente, o acesso da população ao dentista, ao médico, até o médico examinar e encaminhar para um especialista, também tem uma dificuldade, né, aí Tem, né? nesse caminho. Existem trabalhos que no Brasil, para câncer de cavidade oral, por exemplo, e laringe, que são os mais prevalentes, metade do problema, metade dos pacientes, eles chegam em estágio avançado. Então são tumores grandes já, muitas vezes até com metástase, e que prejudica muito o nosso tratamento. Metade desses pacientes, eles demoram muito para chegar, porque metade deles não conseguiu passar no dentista ou no médico, e, pasme, metade escondeu dos familiares e deixou o negócio crescer. Hum. E aí? E aí o Aí negócio complica. cresce e complica, né? Sempre, né? Complica muito, né? Então é E complicado aí isso. o tratamento é cirurgia, rádio e químio? Cirurgia, radioterapia pode ser usada depois, né? E a quimioterapia pode ser utilizada em alguns casos, né? Para câncer de Uhum. boca. Já o câncer de laringe tem algumas particularidades. Existem tratamentos que a gente pode preservar a laringe, que a gente pode fazer radioterapia e quimioterapia, né? Existem tratamentos que a gente pode fazer a cirurgia, né? Então varia um pouco. Câncer da boca normalmente é cirúrgico o tratamento inicial, né? O câncer, ele pode aparecer em pessoas jovens ou nas pessoas com mais tempo que fumaram mais tempo? Normalmente naquelas pessoas que fumaram mais tempo, né? Então, quanto mais você fuma, por que o cigarro ele causa isso? Por causa dos carcinógenos, né? O cigarro tem muitas substâncias lá dentro, né? Não é só o tabaco em si, existem diversas Uhum. substâncias. Essas substâncias em contato, na hora que você inala a fumaça do cigarro, elas vão causar alterações nas células, né? E essas alterações celulares, elas vão começar a modificar
A grosso modo, obviamente, né? Elas vão modificando o DNA daquela célula. E quando modifica o DNA, você perde, também a grosso modo, né? Explicando como é que funciona o funcionamento, você perde o poder daquela célula ou dela morrer no tempo que ela deveria morrer, ou Uhum. o poder de multiplicação, né? Ele multiplica mais do que deveria. E aí surge o Certo. câncer. É aquela célula que se multiplica mais do que o normal, ou aquela célula que deixou de morrer no momento que ela deveria morrer, né? E Tem isso é mais homens ou causado mulheres? Tem mais homens ou mulheres, doutor, que estão com esses problemas? Ou é mais igual? homens, mais homens. Mais A homens. proporção é de 3 para 1, né? Só que as mulheres estão fumando cada vez mais, né? E As quais mulheres os fumam cada vez malefícios para o organismo feminino do cigarro? os mesmos do homem, né? Então a chance de você ter uma doença de coração, cardíaca, acidente vascular cerebral e os cânceres é a mesma, né? Então você tem uma probabilidade de você ter uma lesão, de você ter um tumor maior, cada vez maior, quando você fuma e quanto mais você fuma, né? A mulher pode atingir as mamas ou não? Normalmente o câncer de mama não está relacionado ao tabaco, tá? Aham. Então, normalmente não está relacionado ao tabaco. Câncer de mama tem outros fatores de risco, né? Cada câncer tem o seu fator de risco. Mas tem muitos cânceres relacionados ao cigarro, né? Muitos cânceres É. mesmo. O Marcos perguntou assim: doutor Rafael, como é que é o pós-operatório de quem fez cirurgia na laringe? Puxa, Marcos, depende da cirurgia que você fez, né? Ou da cirurgia que é feita. Então, existem algumas cirurgias de laringe. Para os tumores iniciais, a gente pode fazer uma cirurgia que é endoscópica, ou seja, a gente faz por dentro da boca, normalmente usa laser, e aí a gente faz uma pequena ressecção. Aí é recomendável no pós-operatório o paciente ficar em jejum, não comer, não falar muito, a gente fala de repouso vocal, né? Nos tumores maiores, a gente pode fazer cirurgias de laringectomia parcial, tá? Ou muitas vezes a gente tem que fazer a cirurgia de laringectomia total, né? A laringectomia total, a gente remove toda a laringe, né? E a pessoa começa a usar e respirar exclusivamente por um buraquinho aqui na frente do pescoço, Ah, que a é gente horrível aquilo. Só de ver já dá aflição. que é o traqueostoma, né? Traqueostoma definitivo. E aí, a partir daí, ele tem alguns cuidados para fazer e alguns cuidados para reabilitação também. Doutor, quanto tempo de sobrevida uma pessoa com câncer na laringe tem? Depende do estágio também que a gente encontra a lesão, né? Então, assim, tumores iniciais, você tem uma chance de cura de 90% ou mais, né? Então, por isso que a gente sempre bate na mesma tecla, prevenção, diagnóstico precoce, porque isso é o que salva a vida, né? Às vezes você pegar um tumor muito avançado, você não vai conseguir atingir a cura para aquele paciente, né? Mas o tumor inicial você consegue trazer uma probabilidade de cura de 90 mais por cento. Tumores já intermediários, um pouco menos. Tumores avançados, às vezes em pacientes que chegam para a gente, até no sistema público de saúde, de 50, 40% de chance de estar vivo depois de 5 anos. Então, uma probabilidade de cura muito menor, né? É. Doutor, e charuto, cachimbo e narguilé? Tudo igual. É É tudo a tudo igual. mesma coisa, é tudo farinha do mesmo saco. Fala-se muito do narguilé, né? Por causa esse daí não faz mal, ele é só o tabaco. Não é tudo igual. Você inala bastante fumaça, você tem muita fumaça inalada e causa tanto problema quanto. Uma curiosidade, por exemplo, na Índia é o país do mundo que tem a maior incidência e prevalência de câncer de boca, né? Que ele Por é quê? muito porque eles fumam muito e além de fumar, eles mascam tabaco, né? Então eles usam um negócio que chama noz de areca ou betel e eles colocam Ah, aquele negócio dentro da boca e ficam com ele dentro da bochecha e mascando meu aquilo Deus. lá. Tanto que a maior incidência de câncer deles é de dentro da bochecha, né?
E eles têm uma quantidade de casos de câncer de boca absurda, assim, é muito maior do que qualquer outro tipo de câncer. E para eles, o câncer mais frequente de todos é o câncer de boca. E é por causa Aham. do cigarro e por causa do tabaco em si. Então é a mesma coisa, o cachimbo, o charuto, também dá. Obviamente, quem fuma charuto não fuma 10 charutos por dia. Normalmente o hábito é diferente. Então a carga de tabaco que aquela pessoa fuma é menor. Né? Isso a Mas gente ela tem não que. tra... Mas a pessoa que fuma charuto, ela não traga, Mas traga. não, normalmente não, mas o cigarro, a fumaça ela fica na cavidade oral também, né? E na garganta, né? Ah, tá. E o Então, caso do cachimbo também. o cachimbo O também. narguilé, é verdade que um narguilé, uma tragada de narguilé corresponde a 10 cigarros? Tem estudos que falam a respeito disso, mas ainda não tem muita força esses estudos, entendeu? Então não dá para afirmar com tanta certeza. Mas tem um potencial muito grande também de causar uma série de problemas. Agora tem a moda do cigarro eletrônico, né? Que você Então, isso que eu queria falar com o senhor. E o caso do cigarro eletrônico? causa uma série de problemas. Tem um estudo que saiu há 2 anos atrás, se não me engano, que mostra uma fibrose do pulmão, não de câncer, né? Mas uma fibrose, uma inflamação, o pulmão fica duro de um jeito por causa da inalação daquela fumaça. Sei se você já percebeu como é que o tanto que sai de fumaça daquele negócio, né? Você Já. inala muito mais, né? Então aquilo pode causar uma fibrose. A gente ainda não sabe, né? Porque o cigarro eletrônico, o narguilé, uso em grande quantidade, tem poucos anos. Mas daqui a um tempo, provavelmente a gente vai ver os frutos disso daí, né? O narguilé, além de tudo, também a pessoa pode ter problema de pegar uma hepatite, alguma doença de boca. Olha, Tem isso, é existe, verdade? Porque você existe fica isso. passando, um passa por outro. Então, é o comportamento de risco. Aí já muda a história, né? Então, tem a questão do comportamento de risco. Eu vou te dar um Uhum, exemplo. Tem um tipo de câncer de garganta, que é na região da orofaringe, a região da amígdala, que está uhum. aparecendo cada vez mais, que é relacionado ao HPV, ao papiloma vírus humano. O HPV, ele é transmitido sexualmente, certo? Então, é Certo. através do sexo oral desprevenido. Só que tem um estudo muito interessante de 2010, feito nos Estados Unidos, onde eles mostraram que o usuário de maconha ele tem uma maior incidência desse tipo de câncer. Uai, será é a maconha que faz isso? Não, não é. É o comportamento sexual de risco. É o passar, né? Então muita Certo. gente fuma compartilhando o mesmo cigarro. Então, o comportamento de risco pode causar outras doenças que não são relacionadas propriamente à fumaça, né? Mas eles são relacionadas a isso. Eu queria que o senhor falasse como é que uma pessoa faz, porque assim, a pessoa tenta de tudo, né? Eu vou fumar o cigarro eletrônico para ver se eu consigo me livrar do hábito de largar o cigarro. O senhor que é um ex-fumante, o que o senhor fez para largar o cigarro? Eu fui fazer oncologia, né? Então eu tive vergonha na cara. Na verdade, a minha história. Eu sou de família de pai fumante, meu pai morreu de câncer de pulmão. Eu tenho toda o histórico para não se fumar e eu fumei. Desde os 18 anos, 19 anos na faculdade. E chegou no ponto, na residência da cirurgia geral, continuei fumando, tinha me formado médico fumando. Quando eu entrei na residência de oncologia, da cirurgia oncológica, depois eu fui fazer cirurgia de cabeça e pescoço. Então eu fui para o hospital de câncer. E naquele momento eu tinha vergonha de chegar fedendo cigarro para atender É, aqueles porque pacientes. Exatamente. Então eu tinha vergonha. E eu não podia fumar em público, eu não podia fumar na porta do hospital, porque eu tinha vergonha. E a partir daí eu fui criando vergonha na cara e fui parando e parei, né? Então, assim, eu vejo, lembro do meu pai. Meu pai fumava 3 maços de cigarro, fumou a vida inteira, fumava dentro do carro, fumava em avião, quando a gente ia viajar de avião, fumava em tudo quanto é lugar, restaurante, bar, em tem. qualquer lugar, né? E o meu pai tentou de tudo.
tentou de tudo. Ele só conseguiu parar depois de muitos anos com força de vontade e, no máximo, um antidepressivo. Colou adesivo de nicotina. Eu lembro que quando eu era criança, ele mandava colar no meio das costas dele para ele não tirar o adesivo. Né? Então eu tenho essa memória na minha cabeça. E assim, não vai, força de vontade. Existem grupos muito importantes de antitabagismo, e a grande maioria desses grupos, inclusive, faz testes com aquelas pessoas. Então eles marcam para você voltar, deixa você esperando no ambiente propício para fumar, né? Você fumou, você está fora, né? Então a grande maioria dos grupos de antitabagismo e o como eu posso dizer, o método deles de parar de fumar é você ter a força de vontade para de fato parar de fumar, né? Não tem outra solução. É difícil, Ó, não é fácil, mas tem que parar. ó, tem um rapaz aqui, eu não sei se é uma moça, mas não consigo ver o nome dela. Ela fez assim: boa noite, doutor Rafael. Minha mãe está fazendo tratamento de câncer de boca, mas ela nunca fumou e nem bebeu, nem tomou bebidas alcoólicas. Qual seria o motivo nesse caso? Olha, o motivo do aparecimento do câncer é basicamente o mesmo, né? Quando a gente fala que o cigarro pode dar câncer, o cigarro pode dar um monte de problema, pode ser que ele não dê também. A gente conhece e já ouviu falar de diversas pessoas que fumaram a vida inteira e não tiveram nada, né? E viveram Sim. até, às vezes, até 100 anos. A grande questão é que o cigarro e a bebida, principalmente os dois combinados, eles aumentam o risco de você ter um câncer de boca, por exemplo, em 20 vezes. Tá? Sim. Não significa que é ele exclusivamente que vai causar. Tem muita gente que não tem. Não fuma, não bebe e tem. É a minoria. Se a gente for pegar a quantidade das pessoas que tiveram câncer de boca, 80, 90% não fumaram e beberam. Uma minoria não fumava e não bebia. Né? Então existem Uhum. outros fatores aí, genéticos, alteração genética, tem a história em pacientes idosos, mulheres principalmente, de trauma na região da gengiva, né? Por prótese mal adaptada, vai causando ferida, 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 até a hora de aparecer uma eventual lesão, né? Então tem Uhum. essas outros fatores de risco também. Outros fatores, né? Cigarro e Eu bebida tive, são no meu fatores de caso risco. particular, eu nunca fumei, né? Aham. Mas eu tinha um pai e uma irmã que fumavam muito. Aham. E aí, uma vez eu estava com 17 anos, eu tive uma pneumonia, fizeram um raio-x no meu pulmão. O médico falou: você fuma. E eu falei: não, eu não fumo. Eu era uma fumante passiva, né? Que eu tinha Sim. todo esse quadro dentro da minha casa. Qual o problema do fumante passivo, doutor? Ele Ele é tão carrega uma. atingido quanto uma pessoa que fuma? Sim, em menor quantidade, mas sim, né? Ele está inalando aquela fumaça também, né? Então ele tem o potencial igual. É um pouco menor, obviamente, né? Porque a exposição aos carcinógenos do cigarro, eles são menores, né? Mas você tem um aumento de risco também. Então quem fuma não só se prejudica, como prejudica aqueles que estão ao redor dele, né? Ah, sim, é complicado. E eu queria que o senhor desse algumas dicas para a pessoa largar o cigarro, ou pelo menos diminuir o cigarro nesse momento de pandemia que não está sendo fácil. Olha, diminuir não adianta nada, tá? Eu falo por experiência própria. Não adianta nada. Diminuir não adianta nada. Você tem que parar, você tem que escolher aquele dia e falar: eu não vou mais fumar. Entendeu? Além disso, tem um monte de coisa. O cigarro tem muito de hábito, né? Então você Uhum. tem de fumar depois que você almoça, depois que você toma aquele cafezinho, né? Em determinado momento de estresse ou de alegria, de euforia. Então você tende a fazer. Tem gente que bebe e gosta de fumar quando bebe, né? Então evitar esses gatilhos é muito importante, né? Identificar os gatilhos e tentar substituir por outra coisa, né? Tem muita gente que fala pedaço de canela em pau e fica com a canela na boca no lugar do cigarro.
chiclete pra caramba, e no horário, naquele horário mesmo, você sabe que você vai sentir aquela vontade de fumar, usa um chiclete, masca a canela em pau, faz essas coisas diferentes, né? E tentar, e força de vontade. Vai ser terrível, vai dar muita vontade, né? É o que eu falo, eu tenho vontade direto, né? Eu sei que mas ela passa. No começo é mais difícil. Mas depois ela vai sendo cada vez mais rápida. E aí ela para. Outra coisa, cigarro e café. Qual o potencial de prejudicar o organismo de uma pessoa? Acredito que não tem nada muito relacionado, não. É que um chama o outro, né? Então, muita Uhum, gente fuma e usa muito café. A cafeína é um estimulante também, né? Então, sim. tem tanto vício quanto. Não é tão tanto, o potencial é bem menor, mas quanto mais café você consome, e você acaba consumindo muito mais café e muito mais cigarro. Se você diminui a tua cafeína, você percebe que você vai conseguindo reduzir também gradativamente. Ele dá um potencial, dá uma abstinência igual também da cafeína, né? Como um estimulante, né? Mas os dois juntos não Agora, têm o maior risco de câncer. então, aí o senhor falou no caso da abstinência, né? É muito complicado controlar isso. É, A pessoa fazer exercícios físicos ajuda? sim, sim. Não só para tentar tirar a ansiedade, diminuir a ansiedade para quem quer fumar, né? Você melhora a sua capacidade respiratória, melhora uma série de coisas e diminui o risco de você ter outros tumores, por exemplo, como fator de risco, né? Já tem estudo Uhum. mostrando que a atividade física regular diminui até 26 tipos diferentes de tumor, né? Então, é uma coisa que é muito boa e age muito bem, né? A atividade física. Existem grupos que ajudam as pessoas portadores de câncer a, a manter uma atividade física regular. E tem estudos, eu participei até de alguns estudos desse lá no Instituto de Câncer onde eu trabalho, onde a gente fazia um treinamento para aqueles pacientes que iam operar, por exemplo, de um câncer, fazer um programa de treinamento por 6 semanas. E aí você mostrava Uhum. pós-operatório. Eles tinham muito menos complicação de pós-operatório, andando na esteira por 30 minutos, 3 vezes por semana. Né? Então faz muita diferença. Agora, qual o risco do cigarro para a mulher que está grávida? Um, para a mulher tem risco, mas para o neném tem muito mais, né? Então, o Pro cigarro feto. para a grávida, exatamente. O neném de uma mãe fumante, ele normalmente tem um problema de restrição de crescimento, né? Então, ele pode nascer com baixo peso, tem questão de prematuridade, né? Então, tem uma série de outros problemas, mas o principal é baixo peso e prematuridade. Eu conheço algumas colegas minhas que fumam e falam assim: nossa, eu parei de fumar e engordei. Por isso que eu voltei a fumar. Tá. Há uma relação de perda de peso com fumar, O ou a pessoa cigarro, engorda porque ela começa a sentir mais o gosto dos alimentos? tem a questão do gosto, você sente mais o gosto dos alimentos, né? Acaba sentindo mais, você come mais, você fica mais ansioso porque você quer fumar e você come mais, né? Então, logo quando você para de fumar, a tendência é que você acabe ingerindo mais comida, até por uma questão de ansiedade, né? Uhum. E lembrando que o cigarro é estimulante também, né? Então a nicotina, né? Ela é um estimulante e você acaba tendo mais, seu metabolismo é um pouco mais acelerado, né? Então você tende a queimar mais, gastar mais energia, né? Então quando você para de fumar, você tende a gastar um pouco menos de energia, fora esses outros N fatores, né? Mas não é uma desculpa para voltar a fumar, né? Pelo amor de Deus. O senhor tem visto que as gerações mais jovens elas estão largando o cigarro, ou as gerações mais da minha idade, dos 40 aos 60, acima disso, continuam fumando, ou tem jovens entrando para fumar?
Não a maconha, mas o cigarro comum. Tem gente, observamos ao longo das últimas décadas que tem muita gente parando de fumar, né? Então as gerações, Uhum. os adolescentes, os adultos jovens, como a gente chama, eles diminuíram bastante, né? Então a quantidade de tabagistas, né, ativos, ela diminuiu nos últimos anos. Uhum. Eu vou compartilhar aquele gráfico que eu tinha te falado. Quer ver? Eu vou botar aqui. Dá para ver bem, né? Então, as Tá. curvas que elas mostram, aqui é a curva dos homens, é a quantidade de pessoas fumando, né? Então, se a gente for ver, na década de 90, lá para 1989, quase 45% da população masculina fumava, Uma. né? E das mulheres, 25, mais de 25%. Então, ó, quando começou ó, imposto do cigarro, imagem de advertência, você vê que as leis ó, de acesso aos jovens, vai todo mundo caindo, né? Caindo, E foi aumento de diminuindo. imposto, vai diminuindo. A gente está em torno hoje, nos homens, de 20% e mulheres 13%, se eu não me engano, né? Caiu Então bastante. a gente observou que diminuiu. E observa nos jovens, os adultos jovens, de fato, uma menor prevalência, né? Menor quantidade de tabagistas. Só que uma coisa que voltamos a observar tem a questão da mulher, né? A mulher tem fumado mais, ela tem assumido o papel do fumante em muitas na sociedade, né? E além disso, a criançada, o pessoal, os adolescentes mesmo, né, mais jovens, estão voltando a fumar, estão voltando Ah, a usar o cigarro, exatamente. Então teve uma lacuna numa geração que já está com os seus 28, 30 anos, 25, 30 anos, e tem uma turma mais jovem que está voltando a fumar. Então é nessa turma que a gente tem que agir, né, para evitar com que a pessoa comece a fumar, né? e eu queria que o senhor agora, primeiro eu quero agradecer, né, essa live e agradecer a todo mundo que está participando. Eu queria que o senhor desse um conselho para quem quer começar a fumar ou então quer largar. Que conselho que o senhor dá como médico? Primeiro, não fume, é isso? Não fume, né? Não fume, é uma besteira, não comece, né? Porque quem começa entra num buraco que é muito difícil de sair, né? Primeiro de tudo. Segundo, eu falo para pessoas que me acompanham, vai lá dar uma passadinha nos hospitais que a gente trabalha, que atende câncer aqui em São Paulo. Vocês vão ver pessoas com tumores avançadíssimos, com uma condição muito ruim, cirurgias às vezes que têm que ser feitas para tratar aquele câncer, para tirar a dor daquela pessoa, para tirar o sofrimento daquela pessoa, mas que muitas vezes mutilam. Pessoas que perdem a voz, pessoas que perdem uma parte da língua, não conseguem falar direito, respiram pela traqueostomia, né? Perdem uma parte da face. Então, aquelas pessoas, elas têm que ver aquilo para elas entenderem como o cigarro faz mal, né? Então, para você pensar, mas eu vou fumar um pouquinho, não vai fumar um pouquinho. Quem começa a fumar não vai parar tão cedo, é muito ruim de parar. Você precisa de muita força de vontade para parar. E veja, se você fumou muito tempo, às vezes as alterações que o teu corpo acumulou podem ser fatais. Voltando à história do meu pai. O meu pai fumou por muitos anos e ele havia parado há 13 anos quando ele desenvolveu, em novembro de 2009, novembro de 2008. Dia 1º de novembro a gente fez o diagnóstico de câncer de pulmão e o meu pai, filho de médico, com um convênio bom, morreu 3 meses exatos depois, dia 28 de fevereiro de 2009, com todo o tratamento possível que ele podia ser feito, e 13 anos depois de ter parado de fumar. E o tumor dele era relacionado ao tabaco. Né? Então, assim, conselho de um cara que mexe com câncer, um cara que já fumou na vida, né? E sabe como é difícil de parar, né? E que teve pessoas, foi prejudicado pelo cigarro, por ter perdido meu pai. Como meu pai tinha 60 anos. Né? Então eu perdi meu pai na fase boa, na fase que eu estava começando a ter
estava me formando, me especializando, eu perdi meu pai. Então, assim, é muito ruim, né? Fora todo o sofrimento que isso causa. Tem gente que não morre tão rápido, mas sofre muito com as doenças cardiovasculares, com as doenças AVCs, problemas vasculares. Às vezes tem que fazer amputação de perna, porque a artéria ela fica fechadinha por causa do cigarro, entendeu? Então é muito doloroso por uma besteira. É uma besteira. O cigarro é uma besteira. E aí, quando a pessoa está fumando e quer largar, procura grupos de apoio. Exatamente. Procura uma assistência médica, procura grupo de apoio. Existe muita gente qualificada para ajudar, né? Mas aquela pessoa, aquele grupo, não vai fazer você parar de fumar. Quem vai fazer você parar de fumar é você mesmo. É força de vontade, é querer parar de fumar. Porque se você não quiser, não vai ter grupo, não vai ter remédio, não vai ter adesivo, não vai ter chiclete de nicotina que vai fazer você parar. Então, se você não entender que você tem que parar hoje de fumar, você não vai parar. Tá certo, doutor. Muito obrigada. Eu queria que o senhor deixasse o contato do senhor nas redes sociais, doutor. Ah, claro. O meu Instagram é Rafael Desico, @Rafael Desico, meu nome, né? Cico com 2 Cs, CICCO. E Facebook é Dr. Rafael Desico. E YouTube também tem Dr. Rafael Desico. A gente fala bastante sobre os temas, principalmente relacionados à oncologia da minha especialidade. A gente tenta informar as pessoas da melhor maneira possível. Tá bom, doutor Rafael. Muito obrigada e boa noite. Boa Obrigada, noite, pessoal do Blog agradeço. Sintonia. Obrigada a quem seguiu a gente. Um forte abraço. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.